Porque, na realidade, hoje, a grande questão é o seguinte, né? O advogado que está começando agora, que está nos acompanhando, se ele não tem uma reserva financeira, não se meta a montar o escritório. O dinheiro que você tem, invista no tráfego online, invista no grande escritório online. Existem mensalmente 1.600.000 pessoas pesquisando por advogado na internet, no Google. Então, o dinheiro que você tem, ou você investe no escritório físico, ou você investe no grande escritório que é online. Na internet, você não tem uma avenida, você tem uma autoestrada de clientes. Depois que você faz uma carteira e está seguro financeiramente, aí você avalia se vale a pena ou não ter um escritório físico, né? Você pode atender um cliente, você está em São Paulo, você atende no Acre, em Goiânia, onde você estiver. Você tendo um computador, um celular, o token, né, que é o certificado digital, né, uma boa internet, você atende de qualquer lugar. Ou seja, existe uma nova oportunidade, um oceano azul de oportunidades. Mas primeiro muda na mudança de mentalidade. Se o cara não entender que ele é empresário e que existe uma autoestrada na internet, vai ficar difícil. Sejam todos muito bem-vindos ao ProFadcast, o podcast para você que quer chegar na sua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias para você acelerar essa tão sonhada independência financeira. E aqui, com mais um papo com o milionário, eu tô aqui com o Cristiano Ferreira, que é advogado há mais de 26 anos e fundador do Advogado 10X. Cristiano, seja muito bem-vindo ao ProFadcast. Para mim é um grande prazer estar aqui, Renan. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando com a tua audiência. Maravilha. Cristiano, primeiro fala pra gente, a gente vai hackear aqui a tua mente, né? Um cara de sucesso, baita sucesso aí no ramo aí da advocacia e principalmente ajudando outros advogados. Fala pra gente o que é esse Advogado 10X pra galera entender. Bom, o Advogado 10X hoje, ele compreende um grupo de 15 mil alunos, né? Eu sou advogado há 26 anos, né? E ao longo desses 26 anos eu tenho uma jornada aí. Eu fiquei alguns anos em vida pública e quando eu saí da vida pública eu achei que conhecer pessoas era ter clientes no meu escritório de advocacia. E são coisas completamente diferentes. Eu conheço muitas pessoas, só que eu não tinha uma credibilidade como advogado. E eu entendi que um bom profissional, ele tem uma popularidade e tem uma credibilidade. É um grande vetor, né? E eu montei a minha... quando eu saí da vida pública, eu me decidi a viver exclusivamente da advocacia. Conhecia muitas pessoas, só que eu não tinha clientes. Aí o negócio complicou um pouco, né? Tenho família, tenho filhos, aí de fato as coisas complicaram. Naquela época eu tinha alguns problemas, né? Eu bebia demais. Eu bebia 2 litros de vodka por noite, né? Meu pai faleceu, foi uma época muito difícil para mim. Foram 2 anos que eu vivi num limbo aí praticamente. Mas foi 2 anos de grande aprendizado. Eu passei algumas dificuldades à época que deram literalmente um tapa na minha cara e falou, olha, eu preciso sair disso. Um grande momento foi quando o meu filho teve um problema, ele sofreu um acidente. Ele quebrou o pé, eu levei meu filho ao hospital e eu não tinha pago o convênio médico. Aquilo foi muito vergonhoso para mim. Naquele momento eu determinei para mim mesmo que nunca mais eu ia passar por situações como aquela. E eu falei, bom, eu tenho que aprender algo. E eu fui aprender marketing digital. Passou uma propaganda de um camarada que chama Érico Rocha. Eu comprei aquele treinamento no cartão de crédito da minha irmã, que era o único cartão que tinha disponível, né? E comecei a tentar fazer aquilo. Eu comecei o que era lead, o que era tráfego, e eu não entendia nada. Naquela época eu conheci o Conrado Adolfo há cerca de 10 anos. E fui aprendendo a fazer tráfego, principalmente Google Ads. E o Google começou a trazer clientes ao meu escritório de advocacia, as coisas começaram a mudar, eu parei de beber, fui mudando os meus ambientes. Eu acredito muito nesse poder da ambiência, né? Fui deixando alguns amigos de lado, fui mudando totalmente a minha rotina e eis que a mágica, né, acontece. Aliás, eu costumo dizer, né, que mágica e sorte, elas sempre me encontraram trabalhando. Comecei a estudar Google, o meu escritório começou a ter alguns clientes, aí as coisas começaram a acontecer. Alguns colegas advogados à época começaram a me procurar, perguntando o que eu estava fazendo para que o meu escritório tivesse novos clientes. Eu falei que eu estava fazendo investimento em tráfego pago, né? Investimento em Google Ads. A OAB naquela época era uma grande divergência se isso poderia fazer ou não. As regras da OAB não estavam bem claras, se poderia ou não fazer tráfego pago ou publicidade na advocacia, mas se não tinha nada dizendo que não podia, eu tinha que fazer algo, pois eu tinha que sustentar minha família e eu tinha que sair daquela situação extremamente de vergonha que eu passava à época. Comecei a ensinar outros advogados, né? E aí os negócios começaram de fato a tomar um outro norte. De lá para cá já são aí 15 mil alunos no Advogado 10X, já tem uma grande equipe de advogados. Agora nós estamos abrindo 2 novas filiais do escritório. O escritório é em São José dos Campos. Estamos abrindo um escritório novo em São Paulo e um escritório em Brasília, né? Dentro de um grupo de negócios que eu tenho, que se chama G10. Temos um mastermind aí com praticamente 80 colegas advogados, né? Entre advogados do Brasil e Europa, né?
Temos um grupo de mastermind também em Portugal. Hoje o grupo Advogado 10X tem esse grupo de alunos, o grupo de mastermind. Temos uma agência lá com 300 clientes, né, que nós organizamos o tráfego, né, o marketing desses advogados, e uma editora também, que já deve ter aí uns 70 livros publicados, livros de advogados. Então, ou seja, de alguns anos para cá, quando eu mudei a ambiência, as coisas começaram a acontecer. Que massa, que massa. Então, total ecossistema. Peguei alguns pontos aqui, né? Então, basicamente, só pra galera entender, o advogado 10X, você ensina outros advogados a conseguirem clientes. Basicamente seria isso? Hoje, basicamente é isso, mas tem um componente anterior, que é a mudança de mentalidade entre mero advogado para empresário do direito. Se o cara não entender que ele é empresário, que o jogo mudou, né? Ele não vai ter resultado. Porque uma visão de empresário, você tem visão de marketing, você tem a visão de gestão, você tem a visão de vendas, entende que é um conjunto de ações, um conjunto de habilidades que hoje se traduzem, né, num funil de resultado para os escritórios. A advocacia treina o advogado para meramente peticionar. E o advogado sai da faculdade de Direito peticionando. Só que só peticionar hoje não tem mais resultado. Que top. Então, olha só. Peguei aqui, a mudança de ambiente, né? Você estava lá no fundo do poço, conseguiu mudar teu ambiente, mudou toda a tua virada de chave aí. Você tem um mastermind, você tem um ecossistema e a mudança de mentalidade para os advogados. A gente vai entrar em cada um desses pontos, mas queria conhecer um pouco mais da tua história. Você trouxe um resumo bem legal aqui, mas queria entender lá no início, né? Você nasceu em berço de ouro, não nasceu? Como é que foi a tua... eu sou filho... Meu pai, assim, a gente nunca teve dificuldade de passar fome, essas coisas em casa. Meu pai sempre empreendeu, né? Meu pai tinha uma padaria, né? E minha mãe vendia roupa. Minha mãe era o famoso sacoleira, né? Ela vinha em São Paulo, comprava as roupas e vendia. Montou uma loja e tal. Então eu fui criado ou no balcão da padaria ou vendendo roupa na loja. Eu fui criado dessa forma. Então, desde pequeno eu entendi que tinha que vender. Você só cresce na base das vendas, né? Em casa nós somos em 4 irmãos. A minha irmã mais velha é advogada. Meus 2 irmãos são desembargadores, né? São juiz de direito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E quando eu fui fazer faculdade, meu primeiro momento eu queria fazer odontologia. Eu não sei de onde eu tinha isso na cabeça. Mas meu pai falou assim, ó, faz direito, depois você faz odontologia. Ele deve ter feito isso com meus outros irmãos também, tanto que em casa todo mundo é advogado, né? Mas aí eu fiz faculdade de Direito. Ao longo da faculdade de Direito eu tive... na faculdade eu tive alguns movimentos políticos que eu participava à época e eu disputei cargos públicos. Então, de 96 a 2012, 16 anos praticamente eu fiquei em cargos públicos. Eu fui assessor de um prefeito, eu fui vereador por 3 mandatos, eu trabalhei no governo do estado, com nomes, assim, com pessoas tradicionais da política do Brasil. Lá eu aprendi esses bastidores, né? Em 2012 eu decidi... Meu pai faleceu em 2011. Em 2012 eu tomei uma decisão de... era muito ligado à política com meu pai, né? Eu acho que o meu pai quis ser político, os meus avós... meu avô tentou, meus tios tentaram e ninguém conseguiu, e eu acabei vivendo o sonho deles, né? E quando meu pai faleceu, Mas não era o teu sonho. Quando meu pai faleceu, me deu um estalo naquele momento de sair daquilo. Todos os ex-vereadores que eu conhecia, todos estavam em situações, assim, bem complicadas financeiramente. E eu decidi que aquele futuro não seria um futuro seguro. E eu decidi sair daquilo. Quando eu decidi sair daquilo, eu fui trabalhar na TV Bandeirantes. Trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na TV Record. Eu fazia programa de rua aqui em São Paulo, na Baixada Santista, no litoral... no Vale do Paraíba, né? No Vale do Ribeira. Eu fazia vários programas com a TV Record, mesmo em TV Aí já era Band. um outro trabalho, né? Um outro job. Quando eu saí da vida pública, Aí eu fui pra televisão. Massa. Vamos segurar um pouquinho essa parte da vida pública. Porque tem bastante coisa legal aqui pra gente hackear. Quais foram os teus principais aprendizados de ter trabalhado ali na área pública com bastante nome, né? Da política, enfim? Saber ouvir, saber construir um consenso. Fala mais sobre isso. Porque política é construção de consenso, né? E nos grupos que eu trabalho hoje também, eu tenho que construir um consenso, né? Quando eu encaminho para eles que, olha, vocês precisam investir em tráfego pago, vocês precisam fazer campanha de Google, precisam fazer campanha de Facebook, vocês precisam saber atrair clientes, precisam saber a vender. Toda vez que eu construo essa narrativa, eu construo uma narrativa para construir um consenso. Para construir um consenso que aquele é o melhor caminho para eles. Então, a política me deu essa habilidade de construir consenso. Que massa, que legal. E o que você pensa assim,
você só saiu da política porque você entendeu que, cara, não me realiza, eu tava mais vivendo o sonho do... Então, do eu já tava 3 mandatos sendo eleito, né? E muito provavelmente seria eleito pro 4º mandato, a gente tinha pesquisa. Mas eu entendi que naquele mesmo caminho não ia dar nada, né? Aí eu disputei uma eleição de prefeito em São José dos Campos, em 2012, eu não fui eleito. E naquele momento eu falei, bom, já é uma marca que já é um sinal, né? E dali momento, eu decidi dar outro rumo. Foi um grande estalo, né? Assim, cada um tem um nome para esse trem, né? Sim. As pessoas perguntam para mim, da onde veio o nome advogado da EX? Ah, veio do Gran Cardone, do Imparável e tal. Talvez até tenha vindo um pouco de lá, mas foi Deus que me deu. Eu acho que naquele momento eu tive um grande estalo e agradeço de ter tido esse estalo, porque senão eu não sei onde estaria hoje. As pessoas do mesmo movimento político que eu participava à época, hoje, grande parte deles estão com uma situação bem complicada. Né? E a minha vida mudou completamente. Massa. E na época da política, era a época que você tava ali bebendo, tava naqueles momentos, ou já tinha virado essa parte? Não, quando eu saí da vida pública e faleceu meu pai, eu fiquei meio perdido, né? Aí que entrou. Porque eu fiquei 16 anos fazendo a mesma rotina. Eu só sabia fazer aquilo. Então, E outra coisa, todo dia 15, dia 30, caía na minha conta o salário da vida pública. Depois parou, né? Depois parou, esse dinheiro não vinha mais, eu tinha que empreender, né? Foi completamente diferente, né? Eu fiquei muito acostumado, eu fiquei muito acomodado, né? E empreender é completamente diferente daquilo, você tem que fazer o teu todo dia. Como o Jerônimo fala, né? Jerônimo Temer, é guerra. Você vai pra guerra todo dia. E eu confesso que eu prefiro isso hoje do que ter aquela vida confortável, entre aspas, que eu tinha antes, né? Porque nada melhor do que empreender. Uma coisa legal que você falou, porque assim, eu perdi minha mãe também, né? E ela foi muito nova. E dá uma virada assim na nossa mente, na nossa cabeça, a gente fica pensando, se questionando de um monte de coisa. E eu sei que muita gente que acompanha a gente teve esse problema também de perder um ente querido e acaba se afundando e não consegue sair de lá. E você conseguiu. Qual foi o principal ponto? Eu saí da vida pública, era 16 anos de vida pública, tinha uma conexão muito grande com meu pai, né? Foi tudo ao mesmo tempo, Foi né? muita mudança ao mesmo tempo, né? Foi muita mudança ao mesmo tempo. Na época, eu tinha me separado, então, assim, foi uma época bem complicada. A televisão era um certo glamour, né? A televisão, eu não tinha entendido. A TV tinha um certo status, de onde eu chegava, as pessoas reconheciam pela TV. O programa tinha uma grande visibilidade, principalmente na Baixada Santista e no litoral, no Vale do Paraíba. Mas como você foi Aí, parar na TV? na época, eu comprei um carro importado. Os meus valores eram outros, né? Entendi. Comprei um carro importado, era um carro... Só o carro por si só já abria portas, né? Mais o microfone, mais a TV. Então, ou seja, eu tinha passe aberto em tudo quanto é tipo de bar, né? Tudo é tipo de coisa errada que você imaginar. Eu tinha a porta aberta. Não ficava em fila, tinha os camarotes, né? Tinha um certo glamour. E aí, o componente bebida, o componente mulheres, tava dando tudo errado. Isso foi na época da TV, então, que Sim. entrou nesse loop. Foi- Mas como que você foi- foi pra TV? O que né, saiu da... Tem um livro que eu gosto muito, que é O Mais Esperto que o Diabo. Ele fala do você estar aí no estado hipnótico. Era o que eu tava vivendo naquela época. No estado hipnótico absurdo, né? E eu não conseguia enxergar aquilo, eu não conseguia sair daquele trem. Para sair, assim, amigos, a vergonha que eu passei com meu filho, acompanhamento médico, fui buscar um psiquiatra para me ajudar, para parar de beber, para cortar as coisas, né? A televisão foi um convite, porque quando eu participei, o tempo que eu fiquei na vida pública, eu tinha muitos relacionamentos, eu era uma pessoa extremamente popular, né? E a minha eleição de prefeito me deu muito mais visibilidade, muito mais popularidade, né? E juntou essa popularidade com o conhecimento técnico do direito e uma brecha no mercado que tinha de um programa de defesa do consumidor, igual existe uma outra pessoa em São Paulo que faz, que tem uma grande visibilidade. A TV me chamou para fazer para fizesse exatamente aquele tipo de programa. E eu sempre fui muito bom de conversar, de dialogar, não tenho nenhum tipo de vergonha, pode pôr 1000 pessoas que eu vou falar. Então, com uma câmera atrás e o microfone na minha mão, aquilo implodiu, né? O poder implodiu. Então, ou seja, aquilo me deu muito, muito poder psicológico na época e eu me perdi nesse poder. Massa. E olha só, então às vezes a gente tem um monte de coisa acontecendo na nossa vida, um monte de coisas que a gente não espera, e a gente acaba indo para um lado que a gente se perde. Você falou aí, né? Lá o Mais Esperto que o Diabo, essa hipnose, né? Meio. Sim. Você sai do. Sim. Você fica sem noção e não tem nem noção que tá fora da noção. É muito louco isso. E beleza, aí você ficou na televisão quanto tempo aí? Fiquei uns 4 anos entre TV Band e TV Record. Eu fui convidado na época para a TV Record. Aí na TV Record já tinha um projeto político por trás da saída para lá, né? Envolvendo um nome da política de Guarulhos, um nome da política de São Paulo, e tinha um vácuo no Vale do Paraíba, e eu sairia para
para suprir aquele vácuo. Né? Mas aí, digamos, numa divergência entre TV Band e TV Record, uma divergência de contratos, eu acabei perdendo o prazo, não conseguiu se cumprir o prazo. Hoje, na época eu fiquei muito triste, né? Mas hoje eu entendo que não era para ser mesmo e agradeço a Deus por ter me dado em outro caminho. Porque, na verdade, tudo aquilo é um preparo para fazer o que eu faço hoje, né? E hoje eu resgato muito mais vidas, muito mais pessoas, ensinando os colegas advogados a empreenderem. Eu tenho N depoimentos de advogados que literalmente saíram... Posso falar um palavrão aqui? Claro, fica saíram literalmente da merda, saíram literalmente do lixo, né? Como eu saí também, eu vivi uma época muito difícil, devendo muito e assim, sem expectativa nenhuma, né? Perdendo a credibilidade até da minha família, né? Digamos assim, Deus me deu uma outra oportunidade de recriar tudo isso. Massa. E uma coisa que você falou bem legal, tudo é uma preparação. Eu acredito muito que a gente... não existe muito esse começar do zero, né? Você sempre tem uma bagagem que, seja a política, seja a televisão, te trouxe para você construir algo tão legal que é o Advogado 10X. E o que você visualiza em relação a isso? Você aproveitou toda essa tua preparação para criar? Veio um estalo? Ou você viu ali que, os advogados estão com essa dificuldade? As coisas foram acontecendo. Eu comecei a fazer para mim e começou a dar resultado para mim. E outros advogados começaram a me procurar perguntando: o que você está fazendo? Me ensina. E eu comecei a ensinar outros. Depois da televisão, você começou a advogar novamente? Seria isso? Isso, né? Aí eu falei, bom, tem que abrir um grande escritório, numa grande avenida, não tinha cliente. Fiquei devendo o aluguel do escritório. Putz, você imagina, deu tudo errado. Eu fiz o caminho errado, né? Porque, na realidade, hoje, a grande questão é o seguinte, né? O advogado que está começando agora, que está nos acompanhando, ele não deve, assim, se ele não tem uma reserva financeira, não se meta a montar o escritório. Não, o caminho não é esse. O dinheiro que você tem, invista no tráfego online, invista no grande escritório online. Existem mensalmente 1.600.000 pessoas pesquisando por advogado na internet, no Google. Então, o dinheiro que você tem, ou você investe no escritório físico, ou você investe no grande escritório que é online. Eu costumo dizer que na internet você não tem uma avenida, você tem uma autoestrada de clientes. Muita oportunidade. Pega esse dinheiro que você ia gastar no escritório físico, secretária, condomínio, invista esse dinheiro no online, na internet, para trazer clientes para a internet. Depois que você faz uma carteira e está seguro financeiramente, aí você avalia se vale a pena ou não ter um escritório físico, né? Mas primeiro, o dinheiro que você tem, invista no online. Vai fazer muito mais dinheiro, muito mais oportunidades. Você pode, de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil, você pode atender um cliente. Você está em São Paulo, você atende no Acre, em Goiânia, onde você estiver. Você tendo um computador, um celular, o token, né, que é o certificado digital, né, uma boa internet, você atende de qualquer lugar. Não só prospecta clientes, como atende. Esse ano eu já tive em Portugal, já tive na Espanha, já tive na Colômbia, já tive na Argentina, já andei para tudo quanto é canto. E atendi clientes em todos os lugares. Atendi o cliente no Chile, né, atendi clientes em todos os lugares, porque os clientes me mandavam mensagem no WhatsApp, eu carrego o computador na mochila, abro o Mac e atendo. Então, ou seja, existe uma nova oportunidade, um oceano azul de oportunidades. Mas primeiro muda na mudança de mentalidade. Se o cara não entender que ele é empresário e que existe uma autoestrada na internet, vai ficar difícil. Massa. E isso que você falou é uma coisa muito legal, porque eu acredito que quando você mudou ali, você já estava com todo aquele glamour, aquele status da TV, foi abrir um escritório de advocacia, você falou, tem que abrir um top das galáxias, né? Abrir uma grande avenida, num baita no escritório. E sabe o que acontecia? As pessoas iam lá para tomar café, para ler jornal, porque a imagem que eles tinham é do cara da televisão, do político. Era essa imagem que eles tinham. Eles não tinham a imagem do advogado. Então, foi todo um processo de construção de autoridade. E aí, você acredita que o status te atrapalhou a recomeçar? Porque você acabou trazendo muito esse... Querendo começar muito grande. O meu posicionamento estava errado. Interessante. Eu tô lendo um livro de um camarada americano chama Russell Brunson. Ele fala o seguinte, o grande erro da galera, que quando quer fazer marketing, não entender quem é o quem. Eu estava me comunicando com o meu quem errado. Eu estava me comunicando ainda com o quem da vida pública, com o quem da política. Eu não estava me comunicando ainda com o quem da advocacia. Quando você entende quem é o quem, né, com quem você deve se comunicar, qual é o teu posicionamento, qual é a tua narrativa, e você identifica onde esse quem está, né, fica muito mais fácil. A hora que eu entendi esse jogo, as coisas mudaram. Top, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, que é o que você falou, e eu trabalho muito isso aqui quando a gente fala de dinheiro, né? Primeiro você tem que mudar a chavinha aqui. Acho que acredito para qualquer coisa de sucesso, né? Não é a parte técnica em si. Você precisa mudar esse teu mindset, algo nesse sentido. Como que é mudar algo... Eu sou engenheiro de formação, então engenheiro é um cara muito cético. Assim como advogado, eu tenho muitos alunos também que são advogados, é uma pessoa mais cética, né? Segue ali muito... Como que é você
mudar esse modelo mental do advogado? O que você faz? Alguma estratégia, alguma técnica que pode ajudar a galera aqui? Não, eu leio muito. Esse modelo mental é reflexo de ler. Existe um americano, eu gostaria muito de ter conhecido, mas infelizmente nessa vida não vai ser mais possível de conhecê-lo. Chama Jim Rohn. Né? O Jim Rohn, ele fala que nós somos reflexo dos livros que a gente lê, né? Dessa ambiência que a gente está. E isso é muito verdade. Quando eu mudei, comecei a ter acesso a outros livros, a Napoleon Hill, a outro tipo de leitura, e a ter acesso a Conrado Adolfo, a Érico Rocha, a outro tipo de pessoas, as coisas, eu comecei a tentar entender o que esses caras estavam fazendo e peguei o drive mental deles. Quando você entende como esses caras pensam, né? A arte de pensamento desse povo, e você adapta para o teu negócio, o crescimento é apenas questão de momento. Né? Você se torna imparável, né? Você se torna imparável. Ter acesso a livros como Segredo da Mente Milionária, como ao 10X mesmo do Grant Cardone, essa mentalidade de imparável. E se você seta isso para o funil certo e anda com as pessoas certas, né, tudo tende a acontecer. Então o ambiente é absurdo de... Eu estava dando tudo errado porque eu estava no ambiente errado. No ambiente de bebida, no ambiente de balada, no ambiente de bar, no ambiente desse glamour, né? Que de fato era status, mas status não é extrato bancário completamente diferente uma coisa da outra. Total. E aqui, né, a gente tem esse papo com o milionário, que eu entrevisto vários milionários, e uma das coisas em comum que eles falam é exatamente isso, o ambiente. O ambiente muda. Mas como que é, cara? Você, assim, uma história incrível, você estava num ambiente super tóxico, né? Como que faz? A pessoa que está assistindo, ouvindo a gente, ela tá nesse ambiente também, só que ela sabe que aquele ambiente não é legal, mas ela não consegue mudar. O que você fez? O que você pode orientar o pessoal para mudar? Primeiro, ter a humildade de reconhecer que a gente está no lugar errado e que a gente precisa de ajuda. Eu tive essa humildade. Algumas pessoas, a minha família, veio conversar comigo e tal, e era um estado, assim, era um rumo completamente sem volta. Eu estava dirigindo bêbado, eu tinha comprado uma Evoque à época, era um carro que já traía problema, né? Tava dirigindo bêbado, então, assim, tava muito próximo de alguma coisa errada, de fato, dar muito errado, né? Graças a Deus, não sei por que não... Assim, porque Deus colocou a mão, de fato, porque tinha tudo chance para dar errado. Eu poderia ter sofrido um acidente, poderia ter machucado alguém, porque eu tava dirigindo bêbado. Uhum. Um carro extremamente potente na rodovia Presidente Dutra. Né? Então, ou seja, eu assim, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade. A pergunta é, faria tudo de novo? Faria tudo de novo, cara. Tudo de novo. Eu acho que eu tinha que ter passado por aquele trem lá. Entendeu? Aquilo foi um processo de construção. Quando eu tive a humildade de entender que de fato estava errado e aceitar ajuda, as coisas mudaram. Então, eu não sei o teu momento, vocês estão nos assistindo aí, né? Primeira coisa é a gente ter humildade e reconhecer que está errado, cara. A gente começa a olhar as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, e ver que essa galera tá sofrendo. E o pior, né? Quando sofre só a gente, ainda... Mas os meus familiares estavam sofrendo, os meus filhos estavam sofrendo. E aí eu tive que falar, olha, peraí, eu preciso de fato mudar. E aquilo foi um grande estalo, né? Um ponto de inflexão, como o Flávio Augusto mesmo sempre gosta de falar. Foi um grande estalo, um grande momento de falar, peraí, eu preciso mudar. E aí eu aceitei ajuda médica até, para parar de beber, cortei o carro, fui mudando os ambientes, né? E aí as coisas começaram de fato a acontecer. Conheci o Érico, conheci o Conrado, e as coisas foram de fato se encaminhando, né? Quando eu me propus a fazer isso. Massa, isso é muito legal, porque você atrai aquilo que você quer ser, né? Então, sim, quando você estava lá na bebida, você atraía mais gente daquilo. Quando você começou a virar um pouco, começou a aparecer pessoas, oportunidades que talvez lá naquele ambiente até apareceria, mas você não iria enxergar. E você conseguiu enxergar. Muito, muito massa, cara. Incrível. E quando você tá num estado hipnótico, quando eu tava na bebida, nesse movimento, é muito difícil você sair. Porque você não enxerga. Você só enxerga aquele movimento. Você não enxerga o que tá acontecendo ao teu redor. Você fica, literalmente como o livro fala lá, do Napoleon Hill. Você fica num estado completamente hipnótico. Você tá todo dia naquela rotina, cara. Todo dia naquela rotina. Era assim, ou era o carro, ou era a bebida, ou era uma balada, ou era uma namorada nova. Aquilo era a minha caça diária. Aquilo era o meu foco. E automaticamente aquilo não podia dar certo. Né? Aquilo não podia dar certo. As coisas começaram a mudar. Né? Nasceu a Antonella, minha filha, que vai fazer 7 anos agora. E assim, as coisas vão mudando. Você vai mudando o ambiente. Você começa a olhar e você, pô, eu sou responsável por tudo isso. Né? A gente é responsável, de fato, por aquilo que a gente cativa, né? Então, ou seja, quando você muda o foco e seta num ambiente correto, e você aprende, aí é só uma questão de ajustes. Você vai aprendendo algo novo, vai melhorando algo novo,
vai aprendendo uma habilidade nova, vai desenvolvendo uma habilidade nova, vai montando time, vai desenvolvendo a sua tribo, né? E as coisas vão acontecendo. Top. Uma outra coisa muito legal que você falou, quando você fez essa mudança de ambiente, foi se afastar de alguns amigos, né? Isso daí é uma das coisas muito difíceis. Porque as pessoas sabem, às vezes, aquele cara não quer nada com a vida, mas é meu amigo de infância e tal. Como que você fez essa mudança? Como você conseguiu? Cara, eu fiz uma festa num bar que se chamava Estância Nativa na época da TV Bandeirantes. Lotou de gente. Lotou de gente na festa. Mas a galera foi por causa da Evoque, a galera foi por causa da TV Bandeirantes, a galera foi por causa do ambiente, a galera foi por causa do camarote, a galera foi por causa da vodka. Quando eu cortei isso, a galera sumiu, cara. Quando eu cortei isso, a galera sumiu. Será que de fato eles eram meus amigos ou eram amigos dos ambientes? Eu tenho assim até pena e dó dessa galera. Eu, graças a Deus, eu tive um estalo e saí disso, né? Os que não entenderam isso e não saíram desse estalo, hoje com certeza estão passando uma dificuldade muito grande, né? Porque a vida passa muito rápido, você vai ficando velho, você tem filhos. E que legado você vai deixar para teus filhos, né? Que imagem você vai legar. Então, esse conjunto de história toda hoje me preparou para ter muito mais capacidade, sou muito mais homem, muito mais preparado, muito mais maduro. Não só para compartilhar a minha experiência como advogado, mas a minha experiência de vida. Porque isso que eu passei, muito provavelmente um médico, um dentista, um engenheiro, um pai de família que ainda não tem digamos assim, uma formação de uma faculdade, mas isso, infelizmente, muitos estão passando por esse momento, nesse momento que a gente está falando agora. Ser humano, né? Ser humano, Sim. Ele vai ter saltos e baixos. E quando a gente fala disso, não necessariamente, né, vivenciar isso, mas às vezes você tá no fundo do poço que seja um outro. Mas como que você muda? Cara, ambiente, né? Como você falou. Se você tá num lugar que não tá legal pra você, muda o teu ambiente, né? Muda as pessoas com quem você tá convivendo, pede ajuda, tenha humildade, como você falou, de reconhecer que você tá errado. Sim. Isso aí é muito difícil pra pessoa que tá nessa hipnose que você falou, ela reconhecer, porque ela não enxerga, ela acha que a vida que ela tá vivendo é a melhor possível, né? E aí algumas coisas vão dando estalos e a gente precisa tá muito atento a isso. Ambiente é tudo, cara. Pro bom e pro ruim. Ambiente é tudo. Tá aí, galera. Então, você que tá nos ouvindo aí, que a vida não tá muito boa, muda o ambiente, procura ler um bom livro, escolha de fato aquilo que você consome, aquilo que a gente consome, até a galera acorda de manhã, já liga na televisão, já vai numa grande TV famosa, já abre lá, não sei quem que morreu, não sei quem que tomou tiro, que não sei o quê. O cara já sai de casa com uma carga de mensagens negativas assim absurdas. E aí, eu sei, o dia dele não tende a ser bom mesmo, né? Com toda certeza. Muito bom. Ambiente é tudo, ó. Cara, só se a gente parasse aqui, já teria valido o podcast, né? História incrível do Cris. Ainda tem bastante coisa que a gente vai falar agora dessa trajetória só de sucesso, né? Que ele trouxe ali a vulnerabilidade para que seja a tua força. Eu gosto muito disso, que a gente olha hoje o Cris aqui e fala, cara, um cara baita de sucesso, construiu um ecossistema incrível, mas eu não conhecia muito da tua história que você contou aqui. Então, isso é muito legal, porque tô até arrepiado, porque é um negócio que a gente mostra e fala, pô, cara, que massa, que volta por cima. Eu vejo muito mais orgulho do que a pessoa que, sabe, sempre foi tudo bom, foi tudo certo. Porque você é um exemplo. Porque é muito difícil estar numa situação lá no fundo do poço e depois você dar a volta por cima e você olhar e falar, cara, agora eu tiro as pessoas do fundo do poço. Então, acho que isso é muito legal. Então, aproveita aí, se você ainda não deu o teu like, deixa o teu like. Se você tá aí no YouTube, se você tá no Spotify, já deixa aí o teu like também, se inscreve no nosso canal no YouTube e segue a gente no Spotify. No Spotify tem 5 estrelas aí pra você avaliar a gente, que isso faz a gente subir cada vez mais no ranking aí dos podcasts de educação, beleza? Cris, agora falando aí dessa virada de jogo, que agora é só sucesso, né? E obrigado por você abrir suas vulnerabilidades, eu acho que isso é muito legal. É bem tranquilo, né? Acho que a gente tem que ter... Eu acho que isso sirva de exemplo para outros, né? Na época, alguém que eu ouvi passando pela mesma questão me deu um estalo, que não lembro. Então, que isso sirva de estalo para algum também. Se a gente conseguir resgatar um aqui, a gente já tá no lucro, cara. Eu acho que o universo prospera ao nosso redor quando a gente compartilha, né? O compartilhar é bíblico, né? Quando a gente compartilha a nossa experiência de vida. Massa. E aí você, né, abriu teu escritório de advocacia, ficou meio esquisito, mas depois você se reajustou, as coisas começaram a funcionar. E aí, quando foi a grande ideia do advogado 10x ali? Cara, eu montei, né? Eu comecei fazendo meu escritório, as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a me procurar, querendo, olha, Cristiano, o que você faz? Me ensina também. Eu comecei a ensinar outros colegas advogados e aí era um processo natural. Chegou uma hora, já tinha um tanto de advogado, aí o Conrado Adolfo falou, olha, monta um treinamento, acho que você pode vender isso. Aí o Conrado me ensinou como fazer esse trem, isso lá em meados de 2013. Né? Eu fui numa imersão 8Ps dele e aí as coisas começaram de fato a acontecer. Né? Em 2021, até 2021 era só treinamento para advogados.
Era advocacia e treinamento para advogados. Em fevereiro de 2021, no dia 12 de fevereiro de 2021, eu perdi um perfil no Instagram que tinha 100 mil seguidores na época. Perdeu como? Foi bloqueado? Foi banido. Caramba. Baniu. Né? A advocacia deve ter várias palavras, eu né? Eu peguei um vídeo do Samuel Pereira. O Samuel me mandou um vídeo. Era um cadeirante numa pista de skate e tal. Muito legal o vídeo até. E eu peguei e pus esse vídeo no meu perfil. O Samuel não tem culpa de nada, tá? O Samuel sempre me ajudou muito. Eu peguei esse vídeo e coloquei no meu perfil. O Instagram pegou a música e baniu por causa da música. Né? E assim, uma coisa tola. E eu não fui nem avisado. Resumindo a história. Nós bloqueamos 700 mil reais do Instagram. A gente recebeu esse dinheiro há alguns dias aí, né, de multa. Fora a ação de indenização, que vai estar virando aí uns 3, 4 milhões de reais contra o Instagram. Porque, na verdade, eles não podiam simplesmente banir. O meu perfil, à época, era uma loja online. Eu tinha um grupo de alunos ali, tinha 1.000 seguidores. Aquilo me gerava 300 mil reais de negócio por mês. Da noite pro dia, o negócio caiu de 300 para 17 mil. Aí foi um novo momento de novo na minha vida. Eu acho que foi, assim, um grande momento de inflexão de novo, como a época da bebida, porque eu tive que ali eu me fiz empresário. Eu tinha um monte de colaborador, uma série de compromissos. A minha família, né, a mãe dos meus filhos chegou para mim e falou: como é que vai pagar a escola deles? Como é que vai pagar a faculdade deles? Eu falei: como é que vai pagar? Não sei. Mas a gente vai pagar. Né? Em nenhum momento eu mostrei fraqueza para eles, né? Mas nos meus momentos de sozinho, cheguei a chorar várias noites. Preocupadíssimo. Porque eu tinha uma série de compromissos, né? Esses 2 anos que eu fiquei aí praticamente na bebida me gerou muitos problemas financeiros. Eu estava pagando aqueles compromissos financeiros ainda. E aí, automaticamente, foi um balde de água congelada de novo. Eu tive que refazer tudo de novo. Hoje a gente está com 60 e poucos mil seguidores, né? Mas com um público muito mais qualificado do que aquela época. Eu tive que refazer de novo, mas foi um grande momento de falar pra galera, ó, hoje eu posso dizer pra turma, olha, eu perdi uma conta grande que me gerava grande negócio, eu fiz de novo. Naquele momento, eu tinha 2 opções. Ou eu sentava e chorava e esquece, jogava a toalha, como muitos fazem, muitos desistem no caminho. Eu vi players gigantes no mercado que sumiram. Naquele momento, eu tive que me recriar de novo. Então, naquele momento, eu me recriei como empresário. Acho que foi a grande mudança. Porque eu fui lá no meu grupo de alunos e falei: pessoal, olha, montei uma agência. Tem uma equipe aqui. A equipe, Renan, era só o Cristiano. Então eu varei muitas noites, muitas madrugadas, muitos meses, tomando conta de campanha de Google de aluno. Muitos. E os alunos pagando um valor X por mês para minha agência, que era só eu. Montei uma equipe. Hoje nós temos nesses 2 anos e meio, nós temos deve ter uns 40 colaboradores na equipe. Dentro da empresa e colaboradores que atendem somente online. Hoje a gente cuida mais de 300 contas. A agência tem faturamento de mais de 1 milhão mês. Então, ou seja, eu montei uma empresa em 2 anos e meio. Mas que eu não sabia nada de agência, tá? Nada. Não sabia nem por onde começava. Mas eu fui aprendendo, fui me conectando com boas pessoas. Né? Conheci um camarada chamado Fábio Ricota, que me ajuda e me ajudou e me ajuda muito. Né? E eu fui empreendendo, cuidando das coisas. O melhor insight aqui, né, Cris? Eu me conectei com outro camarada que chama Natanael Oliveira. O Natanael falou: você tem que publicar um livro. Publiquei um livro para meus alunos. Disso eu montei uma editora. Agora a gente vai ter... vamos publicar um livro pela editora Gente. As coisas começaram a dar um norte. Massa. E você falou que no momento de dificuldade você se fez homem, né? Empresário, se recriou. E eu acredito muito que... né, eu fui militar também. E aí tem uma frase que fala que a dificuldade valoriza o cumprimento da missão. Que é exatamente isso. Se você, talvez, se tivesse tudo bom, você não teria construído esse novo negócio que seria a agência, né? Porque estaria tudo bom ali. Nesse modelo de negócio tá bom. E aí você construiu. Gostei dessa frase. A dificuldade... valoriza o cumprimento da missão. Isso eu aprendi lá no Exército Brasileiro, né? E eu trago ela direto, porque é exatamente isso. Porque se você não tiver dificuldade, você não vai conseguir realmente extrair o homem que você é. Né? O empresário, o advogado, o que seja o que você faz hoje. E quando você entendeu, cara, eu tenho 2 opções. Ou eu sento e choro, ou eu me reinvento como empresário. Você não tinha opção. Como é que eu ia pagar? Quem ia pagar a faculdade dos meus filhos? Mas tem gente que senta e chora mesmo, né? Então, assim, você não foi. Por isso que você é um cara de sucesso. Eu acho que aqui a ideia é a gente hackear exatamente isso. Porque você poderia sentar e chorar. Você é um ser humano. Tá nessa situação, você senta e chora. Tira as crianças da escola, enfim. Mas não, você foi lá, não. Como vai pagar? Eu não sei, mas eles vão continuar lá. Então o Napoleão Hill fala muito isso. É você ter um desejo ardente de você não enxergar como, mas você sabe que vai acontecer. Né? Então, acho que isso é um divisor de águas pra gente que tá hackeando aqui. Eu lembro que acho que eu fiquei
Assim, eu devo ter ficado algumas horas no banho, né? E eu chorei muito, cara. Foi doído, né? Mas existe um livro que chama O Poder dos 5 Segundos. Ele fala o seguinte: você lamenta 5 segundos e agradece 5 segundos e vamos pra próxima. Eu acho o seguinte: quando você tem alguma coisa de sucesso e as coisas dão legal, pega a tua família, vai comemorar e agradece. Deu errado, bichão. Põe o joelho mete o joelho no chão, lamenta os 5 segundos e vamos pra próxima. Entendeu? Eu fiquei 30 dias assim, atormentado, sabe? 30 dias muito perdido. Porque eu não tinha mais um Instagram pra ligar, pra abrir, pra falar, pra comunicar com as pessoas, pra falar, vamos pessoal, vamos embora, as coisas estão acontecendo. E na época, o Cláudio Camozzi, não sei se você conhece, o Camozzi é um gênio, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E o Camozzi é advogado do meu processo do Instagram. O Camozzi falou, cara, não fica... A gente tava entrando no liminar, o juiz dava liminar pra voltar o perfil e não voltava. O Camozzi falou, cria outro, cara. Eu criei outro do zero. Fiz tudo de novo. Se tivesse que acontecer, se acontecer de novo, eu farei tudo de novo, cara. Porque cada vez eu farei melhor. Porque cada vez eu tô mais preparado. Eu aprendo, né? Se tirarem tudo, eu vou fazer tudo de novo. Entendeu? Porque eu já aprendi o caminho, né? Então tem muitos que estão nos acompanhando, nos assistindo agora, que pô, a vida não é fácil, cara. A gente tem derrota todo dia, burdoada todo dia, porque é guerra. Agora, como você reage diante disso faz toda a diferença. Eu reagi de pra cima. Eu não tinha opção. Eu acho que quem tá nos ouvindo agora tem filho, eu tenho uma mãe que tem uma certa idade, que a gente ajuda a cuidar. Financeiramente tem um investimento por mês, né? Eu costumo dizer que a gente tá devolvendo para ela o que é dela. Mais ou menos 20 mil reais por mês. Não é barato, né? Mas a gente paga com o maior prazer do mundo, cara. Porque a gente tá devolvendo para ela o que é dela. Agora imagina se eu não pudesse cuidar da minha mãe agora, na idade que ela tá. Quase 90 anos, com Alzheimer, precisa de um monte de gente para cuidar o dia inteiro, precisa de fralda, precisa de um monte de coisa. Se eu não pudesse cuidar da minha mãe, seria algo extremamente vergonhoso para mim. A mesma coisa com a vergonha que eu passei lá atrás com meu filho. E isso eu prometi para mim que nunca mais vou passar. E não vou passar mesmo, né? Só que todo dia eu faço a mesma santa coisa, todo dia. O Conrado falou para mim, cara, você assim, pode não ter a mesma velocidade mais como antes, mas você é um cara executor. Eu sou disciplinado, eu sou constante. E a sua constância, você que está nos ouvindo agora, não sei qual é o teu momento de dificuldade, mas se você mudar a sua ambiência, escolher bons mentores, acompanhar, você que acompanha o Renan, entender o que ele fala, entender a mentalidade dele, isso vai mudar a tua vida também, desde que você seja constante, né? Senão, cara, as coisas não acontecem. A galera fica esperando abrir uma porta e as coisas mudarem. Abri a porta, aconteceu. Não é assim. É uma série de portas, né? É um caminhar que as coisas vão acontecendo. Total. E, enfim, que top, cara, que top. Porque você falou aí da tua mãe e eu já não tenho a minha, né? E uma das coisas que é muito forte pra minha família, né? E você se orgulhar de poder dar todo esse suporte, devolver o que é dela, né? Isso é muito legal. Então, porque... Meus irmãos são concursados, né? São desembargadores, têm 35 anos de carreira na carreira jurídica como juízes. Eles têm estabilidade. Eu empreendo. Eu todo começo de mês eu já começo devendo, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Todo mês eu tenho que fazer aquilo, porque tem colaborador, tem um monte de coisa. Então, ou seja, a minha mente diária é nisso. Todo dia é guerra, né? Top. Cara, que mentalidade. Ó, vocês conseguiram pegar, cara, a mente do Cris. Por que ele tem esse resultado? E se ele cair, ele vai levantar de novo. E vamos fazer um movimento aqui, galera. Se você tá me acompanhando aqui, ouvindo ou assistindo, você é advogado, já pega o Instagram dele, que ele vai falar daqui a pouco, segue ele e manda para todos os advogados que você tem, aqueles grupos de advogado e tal, porque vocês precisam conhecer o trabalho dele. E se você não é advogado, você conhece alguém que é advogado. Então vai lá, pega o perfil dele e manda para algum advogado que é da tua família, algum advogado que é amigo, e manda para ele. Vamos fazer esse movimento? Porque esse cara merece, velho. Ele merece, porque tudo que ele faz, esse podcast, velho, era para ser pago. E tá sendo de graça para você. Então o mínimo que a gente pode fazer é exatamente esse movimento, para ele crescer cada vez mais porque ele merece. Mas crescer de forma saudável, né? Como você falou, agora pessoas muito mais qualificadas. Então, que incrível, cara. E hoje eu vejo hoje eu cuido dos meus negócios como uma empresa, a gente tem uma governança, eu tenho um CEO que nos ajuda, eu tenho uma moça do financeiro, é extremamente importante a gente ter o financeiro, entender que faturamento não é lucro, que os impostos devem ser pagos. Outro dia o cara falou para mim, mas qual é o teu sentimento na hora que paga imposto? É sentimento de gratidão. Tô lucrando. É sentimento de gratidão. Se o governo vai usar o meu imposto, o dinheiro do meu imposto corretamente ou não, aí não cabe a mim.
Porque eu não dependo de político, nem fico esperando de político nenhum. Eu já estive lá dentro, sei como é que funciona esse trem. Eu acordo todo meu, independente se for quem estiver lá no governo, eu vou ter que fazer o meu. Né? Mas eu pago meus impostos com orgulho todos os meses. Porque se eu estou pagando imposto, é sinal que eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, é sinal que eu estou gerando receita, estou gerando renda, estou gerando prosperidade. Né? Agora, o que você ensina no teu perfil da parte financeira é fundamental, prioritário. Né? É algo que eu falo para os advogados todos, eles precisam entender a cuidar das finanças. Se não cuidar do financeiro, não adianta nada eu ensinar o cara a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro, entre aspas, porque dinheiro não ganha, né? Eu fazer dinheiro, ensinar o cara a fazer dinheiro, se ele não sabe cuidar das finanças. E aí não vai dar certo. Total. E qual que é o teu Instagram pra galera já fazer esse movimento aí, pegar, já seguir, mandar pros amigos todos de advogados? Advogado é X. Advogado é X. Essa mentalidade de multiplicação diária, né? De ser imparável, né? Na época eu não sei de onde veio esse nome, talvez tenha vindo do Grande Cardone, mas eu costumo dizer que foi Deus que deu. Total. Então, ó, já vai lá, pessoal, pega advogado 10X, manda pro teu amigo, parente, familiar. E se você é advogado, você tem aqueles grupos lá de advogado, bota lá. Porque com certeza muitos já vão estar seguindo o Cristiano lá. Mas se você quer lucrar mais, com certeza você precisa conhecer o trabalho do Cristiano. Porque uma das coisas que são muito legais, e quando eu faço consultoria, eu pego muita gente que é autônomo, que é a maioria dos advogados, e a mentalidade deles é essa que você falou, sabe? Que, eu sou advogado. Tipo, eu não sou empresário, eu não sou dono de negócio. E quando você vira esse jogo, é onde você começa a, de fato, fazer mais dinheiro, ter mais clientes. Porque você sai de uma dependência de, eu sou autônomo eu tenho um negócio. A mudança de chave, a grande mudança de chave foi quando eu parei de pensar como mero advogado e comecei a pensar como empresário. E que a advocacia é uma empresa, é um negócio. Tem que pagar as contas no fim do mês, tem que gerar receita, tem que ter lucro. Né? Eu sou advogado de família. Eu adoro advogado de família. Eu sou advogado de família na raiz. Se deixar, eu só cuidava dos processos de família. Mas no meu escritório, por exemplo, tem processo de direito marítimo, tem processo de previdenciário, tem processo de consumidor, tem processo de diversas outras áreas do direito. Né? Porque eu tenho equipe. E eu sou especialista em marketing. Eu gero negócio para minha equipe. E eu faturo com a minha equipe. Então, ou seja, quando você pensa como empresário, você, no direito, você entende o teu escritório como uma empresa que tem vários produtos. Então, eu tenho vários produtos que a gente está vendendo online. E, pessoal, é venda, tá? Outro dia uma senhora falou para mim, Cristiano, não tem emprego aí pro meu filho? Ele falou, eu falei, ele faz o quê? Ele é vendedor. Aí, ele falou assim, pode fazer qualquer coisa, até vender. Os caras mais ricos do mundo são todos vendedores, cara. Vendedor é uma habilidade que não tem como, você precisa desenvolver. Se você, quando atende o teu cliente no seu escritório de advocacia, você não consegue passar para ele uma autoridade, uma confiança, você não está vendendo algo bom para ele. Ele não tá comprando a tua ideia. Se ele não compra a tua ideia, ele não vai assinar o contrato e o dinheiro não vai entrar no caixa do teu escritório. Então é um processo. Total, muito bom. Pra gente finalizar, a gente tá chegando já, indo pro final, você falou de bastante livros, você é um cara que lê bastante. Qual que seria um livro para mudar esse mindset da pessoa ali, independente de ser advogado ou não, mas que muda esse mindset da pessoa, de sair desse viés de ou eu sou funcionário, ou eu sou advogado, ou eu sou X, para ser empresário ou dono de negócio? Segredos da Mente Milionária, os livros do Napoleão Hill, A Arte de Pensar Claramente, né? Jim Rohn, os livros de Jim Rohn, o Napoleão Hill, toda a mentalidade do Jim Rohn, Os Segredos da Mente Milionária, A Arte de Pensar Claramente, né? Um conjunto de livros e seguir bons podcasts, seguir o teu podcast. O cara tá lá fazendo uma caminhada, põe um podcast, o tempo que tá no carro, põe um podcast para ouvir, fazer o tempo dele de forma útil, porque tempo você não compra, né? Se desconectar dessas porcarias de tudo que tem na televisão, né? E praticamente se conectar em ecossistemas, em ambientes, né? Como o teu ambiente de alunos, que eu tenho certeza, a gente tá no mesmo grupo, a gente tá no mesmo ambiente hoje, né? Do Flávio Augusto, do Joel e do Caio. Você percebe que essa galera não tem tempo pra mimimi, não tem tempo pra conversa fiada. Essa galera quer fazer negócio. Então, quando você tem essa mentalidade e tá cercado de bons livros, as coisas começam a acontecer, né? O sorte, o milagre, aconteceu do nada, né? Sempre vai te encontrar trabalhando. Massa. E pra gente fechar com chave de ouro, qual seria o teu principal recado pra galera que tá em casa, de toda essa trajetória de sucesso que você teve, desses altos e baixos? O que você fala pros seus filhos que você falaria pra galera que tá ouvindo a gente aqui? O teu momento atual não define o teu futuro, hipótese nenhuma. Hipótese alguma. O que vai definir o teu futuro é aquilo que você faz com o teu momento atual. Você pode estar no lixo, pode estar devendo milhões, mas se você entender o drive e decidir dar um novo rumo na tua vida, e decidir de fato, é decidir mesmo, não é meio decidir. Não é falar assim, Renan,
Você me busca no aeroporto, o Renan fala assim, vou tentar. Se o Renan fala que vai tentar, já presume que ele pode não ir. Mas é de fato fazer até dar certo, cara. Não tem, é implodir a ponte. Não tem caminho de volta. Não tem caminho de volta. É literalmente tomar um banho gelado, criar vergonha na cara. Brasil, uma infinidade de oportunidades, terra extremamente próspera. Que o governo... Esquece o governo, faz o teu, bichão. No direito tem uma infinidade de oportunidades. O Brasil tem problemas sociais absurdos. Tem caos no Brasil. E você pode escolher viver e lamentar o caos ou surfar no caos. Eu decidi surfar no caos. Lógico que era um país muito melhor. Mas esse caos tem muita demanda trabalhista. Então, meu escritório tem advogado trabalhista. Nesse caos tem muita demanda de família. Meu escritório tem advogado de família. Tem muita demanda previdenciária. Meu escritório tem advogado previdenciário. Eu criei de um problema uma solução. Então, quanto mais problemas você resolver nesse momento do Brasil, quanto mais solução você tem para esses problemas, mais rico você vai ficar, se você souber cuidar da parte financeira. Ou seja, é uma questão de decisão, né? Decida. O teu momento atual não define hipótese nenhuma do teu momento futuro. Né? O que vai decidir o teu momento futuro é o que você vai fazer com o conhecimento que você está tendo hoje. E esse podcast aqui, você seguir, né, o Renan, tudo aquilo que ele ensina nas redes sociais dele com o ecossistema que você tem, eu tenho certeza absoluta. Se o cara tá no teu ecossistema, o cara tá nos ouvindo, né, entender os livros que você está lendo, o ambiente que você tá, se o cara modelar a tua mente, né, e o teu, digamos assim, a tua rotina, ele vai entender que existe um caminho, né? Você tem dado caminho todo dia pros caras. Uau! Então, não tem caminho de volta, todo dia é guerra. Lamenta 5 segundos, agradece 5 segundos e vai pra próxima. Esse foi mais um Profadcast. Cris, cara, incrível. Eu agradeço pela aí. Oportunidade. Cara, muito bom, obrigado pelo... Pra mim é uma honra. Isso foi uma aula, velho. Não só estar aqui, mas poder conviver no ambiente que você convive, né? E aprender com vocês. Né? Eu sou um aprendiz diário e pra mim é uma grande honra aprender contigo. E a recíproca é verdadeira. Então, cara, conta comigo se você precisar. Quando você precisar, sempre vai ser... Vou estar de portas abertas aqui. E pra galera acompanhar, não esqueçam, Advogado 10X, lá no Instagram. Vai lá, manda uma mensagem pra ele, fala assim, fala o que você sentiu aqui hoje, tá? Se te ajudou de alguma maneira, manda um direct pra ele e fala o quão importante foi ele trazer essa mensagem aqui pra gente, tá bom? E não tenha vergonha de abrir as suas vulnerabilidades, né? A pedir ajuda pra alguém, como eu pedi lá atrás. Isso mudou totalmente a minha vida. Que massa. Então, galera, esse foi mais um Profadcast. Se você não deixou o teu like, já deixa o teu like, se inscreve no canal. E você que tá aí no Spotify, ajuda a gente a subir cada vez mais no ranking dos top 50 do nosso podcast aqui dentro do Spotify na área de educação, tá bom? Você precisa ir lá. Na hora que você vai avaliar, você dá 5 estrelas e a gente vai subindo ali constantemente. A gente tá crescendo cada vez mais, agradeço a vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para vocês e bora evoluir. Valeu, Cris. Top. Obrigado, um abraço.